Fala pessoal, meu nome é Felipe, eu sou professor de artes e nós vamos fazer hoje uma breve introdução à história da arte. Nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico de dois períodos e como essa arte ela foi influente durante muitos séculos e ela ainda se faz presente na nossa atualidade. Ela ainda é importante. Quais as características de cada período, de cada obra e como elas ficaram tão importantes para a nossa vida cotidiana. O termo arte é derivado do latim ars, que significa uma técnica ou habilidade humana de expressar. Expressar o quê? Expressar um sentimento, uma emoção, como essa pessoa percebe o período em que ela está vivendo e o que ela acha mais importante de ser registrado. Porque o registro nada mais é do que uma forma de você guardar aquilo que é mais importante para você. Nós podemos perceber que as pessoas elas sentem uma necessidade de registrar os momentos mais importantes. Uma festa de aniversário, um passeio no parque, uma ida a outro país, a outro estado. Essas pessoas elas registram muito. Hoje nós temos uma reprodutibilidade muito grande de imagens. As imagens elas tomaram conta do nosso cotidiano e elas passam a ser meio que banais, né? Elas passam a ser comuns e a gente quase não percebe as especificidades de cada imagem. Nesse período pré-histórico que nós começamos a nossa aula de hoje, nós falamos de pessoas que não sabiam se comunicar verbalmente através da fala ou de forma escrita. Não existia escrita na pré-história. E aí o que acontece? Essas pessoas elas precisavam contar as histórias dela de alguma forma, registrar que elas estiveram ali. Elas sentiam a necessidade também de deixar esses registros. E elas fizeram isso através dessas imagens pintadas nas cavernas. Elas pintavam as próprias mãos para dizer que elas estiveram por ali e pintavam cenas de caça de animais que eram domesticados ou não, que eram caçados, e isso se tornou uma prática muito comum. Nós vemos em diversos povos do período pré-histórico um registro muito parecido. Existe uma uniformidade na produção dessa arte, que é uma arte, de certa forma, mais simplista, que não deixa de ser menos ou mais importante, e que vai tomar conta de expor o que essas pessoas achavam mais importante, que era, sim, a alimentação, a sobrevivência. Essas pessoas caçavam para sobreviver. Elas tinham essa necessidade. Então, isso era o mais importante para que elas registrassem, para que elas marcassem na história. Elas conseguem transmitir essa mensagem por diversos e diversos anos e chega à atualidade e nós ainda conseguimos entender. É através dessa mensagem que nós conseguimos compreender a importância da arte na história da humanidade. Os primeiros povos existentes na face da Terra já sentiam a necessidade de fazer esses registros artísticos. E é isso que faz uma obra de arte. Essa é a especificidade de uma obra de arte. É ser única e conseguir transmitir uma mensagem mesmo para uma pessoa que nunca esteve naquele contexto, que nunca viveu aquele contexto histórico. Nós nunca vivemos o contexto histórico de precisar caçar para poder comer e sobreviver. Nós temos hoje um outro contexto, uma outra realidade, mas nós conseguimos entender que aquelas pessoas tinham essa necessidade e registravam isso porque era importante para elas. Com o passar do tempo, o avanço das tecnologias e das técnicas de pintura, nós vamos ter grandes artistas fazendo parte da história da arte. Um dos nomes mais conhecidos é do Leonardo da Vinci, e ele não foi só um artista, ele também era um curioso, tá? O Leonardo ele fazia estudos de diversas áreas da ciência e também da área da engenharia. Então, o Leonardo ele vai marcar o nome dele na história em diversas áreas do conhecimento, da atualidade também. O Leonardo ele era tão curioso que ele foi um dos primeiros a conseguir registrar como o bebê crescia no útero da mãe. Então, assim, essa forma de curiosidade registrada através da arte faz parte da história da humanidade e é um processo importante para a evolução científica também. Tanto que alguns dos registros de corpo humano, de musculatura, de ossos, da forma como o ser humano se move e também da forma como registra o ser humano, na atualidade usada na medicina atual, vem dos desenhos do Leonardo da Vinci.
vem dessa forma que ele encontrou de expressar essa curiosidade dele, uma forma de compreender o mundo. O Leonardo da Vinci ele também era um curioso de como a natureza funcionava. Ele queria inventar coisas que facilitassem a vida humana. E ele percebia nos pássaros uma característica muito interessante e ele começou a desenhar a asa desses pássaros, como nós vemos na nossa apostila, e tentar produzir uma forma com que fizesse o ser humano poder voar também e se locomover de uma maneira mais rápida e mais simples, assim como os pássaros fazem. O Leonardo ele vai inventar também diversas obras e ele vai marcar o nome dele tanto na história da arte quanto na medicina, na ciência, na biologia, em várias matérias. Ele também era escritor, era músico, poeta, então ele vai ser um curioso. A vida dele é transformada numa obra de arte. Por isso que ele é tão interessante e que ele marca a história da arte, que ele é tão conhecido. Muitas pessoas conhecem a Mona Lisa, que é um dos quadros mais importantes do Leonardo, mas o trabalho dele vai muito além das pinturas. Vai para o desenho, vai para esses registros da natureza que fazem parte da nossa atualidade. O Leonardo ele foi também um inventor de tanques de guerra, de armas bélicas, e ele inventou um protótipo até mesmo de um helicóptero, para vocês verem como é que era interessante essa produção e essa relação do artista com a vida cotidiana dele. Através do exemplo do Leonardo, nós percebemos que a arte está em tudo, desde as asas de um pequeno passarinho até a forma como o corpo humano funciona. Falar sobre a arte é falar sobre a humanidade e sobre nós mesmos. É como os seres humanos funcionam, como os seres humanos se expressam. Nós sentimos a necessidade de nos expressar e de ter o contato com a forma de expressão de outras pessoas. É através dessa arte que nós podemos entender a experiência de vida das outras pessoas e que nós também podemos nos expressar. Quando nós desenhamos, fazemos uma música ou um poema, nós estamos marcando a forma como a gente percebe o mundo para outras pessoas. Nós podemos nos comunicar muito bem através da visão. Então, a arte, ela tem essa especificidade e ela sim é importante na história humana e nós devemos dar o devido valor às obras de arte e aos artistas. E entender que não é porque uma obra de arte é simples, feita apenas de linhas, como era feita na pré-história, que ela é menos importante do que a arte feita por Leonardo, porque nós podemos entender cada período histórico através dessas obras e elas são importantes iguais, tá? Então, eu vou explicar aqui brevemente os destaques da nossa apostila, que eu preciso que vocês pesquisem sobre as obras rupestres, né, da arte rupestre brasileira, que são encontradas no Nordeste, no Rio Grande do Norte e na Paraíba, e que datam de 3.000 a 10.000 anos atrás. Então, são obras de arte muito importantes para o cenário brasileiro e que precisam ser entendidas dessa forma, porque as pessoas estiveram antes de nós aqui, elas viviam outro contexto. E é importante a gente entender como essas pessoas viviam para entender a história da humanidade. Que pesquisem também a produção do Leonardo da Vinci, que é muito interessante. Existem várias figuras e vários textos na internet. Eu vou disponibilizar também um material digitalizado que eu tenho, o livro da vida do Leonardo da Vinci aqui, e vou estar disponibilizando alguns desenhos para vocês. Nos nossos exercícios práticos, é um exercício de observação e reprodução. No primeiro quadro, ele está completo, com desenho completo. Vocês observam, e no segundo quadro, o desenho está pela metade. Vocês procurem desenhar o máximo próximo possível. Eu sei que nem todo mundo gosta de desenhar, eu sei que nem todo mundo tem a facilidade de desenhar, mas eu preciso que vocês se esforcem, que tentem chegar o máximo próximo possível. Façam o melhor de vocês, que já vai estar ótimo, tá? Então você observa a primeira figura e tenta completar a segunda. Essa primeira aula, eu vou passar apenas esse exercício e um exercício, outro exercício prático, né, que vai ser um desenho com vocês da vida de vocês. Uma forma que vocês entendem a vida de vocês, e eu quero que vocês registrem algo que é importante, que vocês querem que fique para a história. Então, qual o elemento da vida de vocês que é importante e que vocês querem que fique para a história, assim como fizeram os povos pré-históricos e assim como fez o Leonardo da Vinci? Qualquer dúvida, eu estou disponível, é só me procurar aí no WhatsApp, que eu vou responder assim que puder.
Valeu, abraço para todo mundo.